O Ciência e Fé volta agora no seu último bloco aqui com o professor Wagner. Estamos falando sobre seitas heréticas. Mas, professor Wagner, algumas seitas elas te tomam um vulto muito forte depois do iluminismo, né? Da questão da grande razão, do pensamento filosófico, somente do século XVIII. No século XIX, nós temos várias correntes nascendo ali dentro da Reforma. Algumas correntes que traziam alguns pensamentos paradoxais, né? É interessante que, ao mesmo tempo em que acontecem os grandes avivamentos, né, que a gente lê sobre eles... Que também foram grandes no século XIX, né? Século XVIII, né, e século XIX. Mas aí surgem também esses movimentos. E aí a gente destaca, né, o William Miller, que começa a estudar com profundidade. Ele utiliza, né, a concordância de Grudem para se aprofundar no estudo da Bíblia. E nesses estudos, ele, pelas interpretações que ele alcança, ele começa a estabelecer um movimento prevendo a vinda de Jesus e prevendo essa vinda em 1844. Chegou então a data e acaba que Jesus não voltou e acontece então a grande decepção. E a partir dali começa um estudo nessa área e vão surgir então os adventistas logo depois. Com essa insatisfação... Essa insatisfação e os próprios, vamos dizer, reformadores, né, da época, eles querem insistir nessa tese, olha, Jesus vai voltar, e querem como que defender aquilo que aconteceu em 1844. Olha, ele não voltou de uma maneira visível, ele mudou a posição, Jesus entrou no tabernáculo celestial. Aí vem a doutrina adventista. Esse movimento, ele vai sendo fortalecido e nos anos seguintes, então, ele é institucionalizado e origina-se, então, a Igreja Adventista. Mas ela não mexe só na parousia, na volta de Cristo, ela mexe no corpo... Sim, aí o corpo doutrinário ele é amplo também, mas porque essa aí talvez seja a área mais difícil, porque quando defendem, né, a partir do ensino de Hebreus, Jesus está no tabernáculo celestial e ali ele está julgando as nossas ações, julgando a nossa fé, a nossa prática, dá-nos a impressão de que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente. Parece que alguma coisa ainda precisa acontecer. Nessa interpretação a gente acaba aquilo que você falou no programa percebendo vai isso. Mexer na Começa, salvação. exatamente. E aí trazem, né, esse tipo de ensino, que é um ensino aí bastante difícil até de ser compreendido, porque utilizam um texto base e querem, em cima daquilo ali, dizer que, olha, o sacrifício de Jesus existiu, ele foi completo, mas ele agora, desde o ano de 1844, ele não voltou à terra, ele mudou de posição no céu, ele entrou no tabernáculo, né? E dali, então, ele está como que cumprindo uma parte final do sacrifício. E isso aí nos leva a pensar que, bom, se está cumprindo a parte final do sacrifício, parece que o sacrifício lá na cruz não foi suficiente. Parece que a ressurreição não foi suficiente. E é isso aí que nos leva, então, a rejeitar essa doutrina, porque nós temos aprendido aqui... Aí eu tenho que pegar aspectos da lei para... onde trazem o ensino do Antigo Testamento, onde trazem o ensino, né, do tabernáculo, das leis. E aí aparece, então, Ellen White já estava, né, ensinando, já era uma estudante na época, e ela se aprofunda, e ela surge, então, como defensora desse movimento, né? Miller acaba morrendo, e Ellen White começa a estudar com mais profundidade, começa a escrever livros, e ela começa a escrever as revelações que ela obtém de Deus, e traz então o ensino, surgindo assim a Igreja Adventista. Só que a coisa também não para aí, porque logo depois disso, a partir desse ensino, surgem Testemunhos de Jeová. Livros são escritos para explicar as revelações, e o grande problema é quando
a igreja ou o segmento religioso, ele deixa de utilizar apenas a Bíblia e começa a utilizar esses livros como base. Isso aconteceu com o Adventismo, isso aconteceu também com o Testemunho de Jeová e acontece até os dias de hoje, onde são explicados a sua doutrina e onde as pessoas são discipuladas dentro daquela corrente doutrinária. E aí, esse ensino está até hoje, e temos aí então uma igreja que é bastante forte, que a igreja ou a denominação, né, do Testemunho de Jeová, como também o Adventismo. O Adventista ele preza pela doutrina cristã, ele não rejeita isso. Uhum. Aí nós temos alguns aspectos doutrinários que divergem um pouco. Por exemplo, essa questão que falei do tabernáculo no céu, e também com relação à condenação eterna, porque são ensinos doutrinários que negam o inferno, tanto Adventismo como Testemunho de Jeová. Toda a razão de ser do Evangelho, do cristianismo, é a nossa salvação. Isso aí é o principal. Temos que buscar a salvação. E a salvação é uma só e é em um só. Jesus Cristo, nosso Salvador. Lá no judaizante. Exatamente. Né? Está voltando lá no judaísmo. O espírita, ele volta lá no gnóstico. O espírita do século XVIII, XIX. Isso. Né? E agora do século XX, XXI. O Adventismo, o Testemunho de Jeová, ele vai buscar lá na lei. Lá na lei. No ensino de Moisés. Que é judaizante. Os mormons vai buscar numa coisa revelada, algo novo. Algo novo. Né, que vem completar o Evangelho que também de Jesus Cristo. Faz parte de alguma coisa gnóstica também, de alguma corrente gnóstica, que se a gente for ver lá no passado, vai ter alguma coisa parecida com os mormons. Tanto é que Smith escreve, né, o Evangelho, segundo os mormons, né, e coloca lá o Evangelho de Jesus Cristo, né, segundo os mormons, que é uma nova revelação do Evangelho. Segundo os mormons. Segundo os mormons. Porque segundo ele que teve a revelação. Então é algo que realmente é acrescentado à Bíblia. Os mormons, roda, né? Interessante, porque os mormons utilizam a Bíblia? Utilizam. Tá? Nós não podemos negar isso. Mas o problema é que não é só a Bíblia. E aí é onde se define a questão das seitas. As seitas, por que é seita? Um conjunto, né, de doutrinas e tudo, que extrapolam a doutrina cristã, e normalmente se utilizam de livros complementares à Bíblia. Normalmente nas seitas o que nós vemos é isso. Então alguém que escreveu um outro livro e esse livro é uma revelação nova, que é acrescentado à doutrina cristã. Então isso foi o que aconteceu com os mormons e com esses outros, né, que nós citamos aí por causa dos livros que também foram escritos e que são utilizados até os dias de hoje. E aí você mexe realmente com o inimigo, ele sabe, né? Ele usa uma pessoa inteligente, mas mal intencionada, e ali ele sabe entrar no engodo, talvez na questão emocional daquela pessoa, né? É muito inteligente, mas muito mal resolvido. Mal resolvido. Aí ele vai pegar aquela pessoa muito inteligente e vai formar um ninho, né? É aquela figura do padeiro e do copeiro, né? Uhum. E o rei manda que sejam presos na masmorra e eles caem lá e conversam com José. Né? E José interpreta os sonhos deles e interpreta do copeiro como se ele fosse restaurado, né? Faraó bebia das vinhas que saíam das mãos dele e tal. Isso. E o copeiro e o padeiro achando... o sonho do copeiro foi muito bom. Esse cara realmente tinha culpa no cartório lá, né? Como a gente diz. Okay. Ele fala assim, eu interpreto o meu sonho também. No sonho dele, ele estava com um cesto de pães. Isso. E os pássaros comiam na cabeça dele. Quer dizer, isso é uma figura, a palavra de Deus é muito clara, nos mostrando ali que se você, não é, tem que ter o espírito como o copeiro, está debaixo do sangue de Jesus, da revelação, do temor. Isso. Mas se você deixar passarinho assentar na sua cabeça, meu amigo, aí você vai criar doutrinas. O copeiro, ele era o provador, né? Nós precisamos fazer prova. Provar exatamente. aquilo que estamos lendo, como os bereanos.
que iam lá e faziam prova daquilo que era ensinado. Um Um aspecto, pastor, que valeria a pena citar aqui, eu citei a questão da crença com relação à eternidade dos adventistas, do Testemunho de Jeová, que negam o inferno. Os mormons trazem também um ensino que é bastante distorcido com relação a essa eternidade, uma vez que eles afirmam que existem 3 classificações de salvos. Existem aqueles que são os seguidores da doutrina mórmon, que serão os salvos, que estarão perante o Rei eterno e que serão únicos, que irão usufruir da beleza da eternidade, da riqueza das mulheres. Agora, temos também a preservação da família, né, que é muito bem ensinado por eles e que terá continuidade na eternidade. E tem um segundo grupo de salvos, que são aqueles que se arrependem, mas que não são seguidores. Daí eles não terão acesso a esse céu, eles terão um outro lugar. E tem ainda o terceiro grupo, que são aqueles que não creram de forma alguma, que nunca se arrependeram, mas que nem por isso terão um inferno propriamente dito, eles terão uma outra classificação. Então, 3 grupos de salvos distintos: os que seguem a doutrina, os que se arrependeram, que creram, mas que não são seguidores, e no caso nós nos encaixamos nesse, mas que não terão acesso ao reino. E também aqueles que morreram no pecado, ou seja, sem se arrepender, sem conhecer, sem crer, né, nessa verdade, morreram no pecado e terão então o seu lugar, que esse lugar não é muito bem explicado, mas é um lugar onde eles não terão prazer nenhum que o primeiro grupo poderá usufruir na eternidade. Essa também é uma doutrina mórmon que nos diferencia assim, de uma maneira bastante grande, bastante relevante. Fica aqui, meu amigo, para você, nós não estamos falando de igreja, nem estamos falando de religião nenhuma, nós estamos falando da verdade. A verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade está aqui, meu amigo. É você ler isso aqui e entender o fundamento dos apóstolos. Entendendo o fundamento dos apóstolos, você vai olhar com os olhos coerentes o Velho Testamento, né, pastor Wagner? Compreendermos que o Novo Testamento, a revelação contida no Novo Testamento, ou trazida, né, no Novo Testamento, nos abre os olhos. Exatamente. Ela é cumprimento daquilo que Deus tinha estabelecido desde o início, no Antigo Testamento. E ela nos abre os olhos para lermos o Antigo Testamento. Exato. Quer dizer, se eu ler o Antigo Testamento sem os óculos do Novo Testamento, eu vou achar 1001 doutrina, porque você acha a doutrina onde você quiser, né? E a grande vantagem do Novo Testamento, né, é que ele aponta para nós o horizonte. Ele aponta para nós, para onde nós vamos e para onde pode ir todo aquele que crê. Nós ficamos aqui, que Deus abençoe a sua vida, que a salvação de Jesus Cristo entre dentro da sua casa fazendo uma revolução dentro da sua família, nos seus filhos, no seu viver, que a paz de Deus esteja com você. Professor Wagner, Deus te abençoe. Foi muito bom essas duas aulas aqui. Prazer poder falar sobre esse assunto, é algo muito estimulante, muito gratificante. Embora nem todos gostem, mas compreendo como sendo necessário. Nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo. Vamos pensar num time de futebol. Um técnico de futebol, ele não apenas ensina táticas, mas ele procura conhecer também as estratégias do inimigo, para poder ter mais eficiência no jogo. E é bom a gente ter conhecimento bíblico, né? Ele nos livra de muitas coisas. Sem dúvida. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão nos ouvindo agora recebam a graça soberana de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. E o nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Amém. Amém. Deus te abençoe. Termina o Ciência e Fé. Paz.